Olá a todos, todas e todes. A Taylor está aqui hoje com mulheres estudiosas do tema diversidade e inclusão para bater um papo sobre o assunto e mostrar a importância do tema para as empresas. Eu vou começar me apresentando e fazendo uma audiodescrição. Eu sou Patrícia Lisboa, uma mulher branca de cabelo ruivo na altura dos ombros. Estou no meu home office em casa, vestindo um vestido azul, que é uma cor que me cai muito bem, e com um colar vermelho de coração. Eu sou comunicóloga, consultora empresarial, professora e palestrante, e sou a head da Taylor para treinamento e desenvolvimento de pessoas. É um prazer estar aqui com vocês e agora eu continuo a apresentação das minhas colegas. Vou começar apresentando a Dani Barcelos, que é a nossa head de programas de DII, Desenvolvimento e Inclusão na Taylor. A Dani é especialista em marketing, mestre em administração com foco na gestão de mudança e cultura organizacional. Ela foi coordenadora de cursos de pós-graduação, tem mais de 30 anos de experiência no mercado corporativo em vários segmentos e fez uma transição de carreira quando estava chegando aos 50. Seja muito bem-vinda, Dani. Obrigada, Pati. Eu sou uma mulher de 53 anos, tenho os cabelos grisalhos, sou branca, estou usando um óculos vermelho e uma blusa preta e um colar dourado com brincos dourados. É um prazer enorme estar aqui. Alegria toda nossa de estarmos juntas aqui. E agora eu vou apresentar a Thalita Machado. Thalita é jornalista, coordenadora de Clima, Cultura e Diversidade e Inclusão na Max Milhas. Ela é pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC do Rio Grande do Sul. O seu propósito profissional é garantir que o ambiente corporativo seja diverso, justo e acolhedor para todas as pessoas, e que as empresas compreendam a sua responsabilidade social e seu impacto no mundo. Bem-vinda, Thalita. Muito obrigada, Pati. Obrigada, Dani, pelo convite. Um prazer estar aqui nesse papo hoje com essas pessoas maravilhosas, essas mulheres incríveis. Eu sou uma mulher branca, de cabelos ruivos, longos, eles estão presos num rabo de cavalo que está lateral, baixo. Estou usando uma blusa preta, óculos também de aros pretos e um fone de ouvido com um microfone agregado, assim, ao lado. Muito bem-vinda, querida. E agora eu apresento Letícia. Letícia Alves Lins é doutora e mestre em comunicação pela UFMG, pós-graduada em marketing pela Fundação João Pinheiro e graduada em publicidade e propaganda pela PUC Minas. É especialista em comunicação, diversidade e inclusão com foco em gênero. Coordena o curso Comunicação, Diversidade e Inclusão nas Organizações do IEC, da PUC Minas, curso, inclusive, cujo eu tenho muito orgulho de ser professora, faço parte do corpo docente deste curso. E Letícia atua como professora de pós-graduação, pesquisadora, empreendedora digital, produtora de conteúdo e mentora acadêmica e de mulheres. Letícia é autora do livro Deixamos o Não em Casa, mas Saímos com o Nunca. Publicidade, experiência, públicos e feminismos nas redes digitais. Bem-vinda, Letícia. Muito obrigada, Pati, pelo convite. Dani, prazer imenso estar aqui. Prazer estar, dividindo essa bancada com mulheres maravilhosas, Thalita, Tânia. Uma honra estar aqui, e falando de um assunto que a gente gosta tanto, nas proximidades do Dia Internacional das Mulheres. Bom, eu sou uma mulher branca, hétero, cis, 50 a mais, feminista, estou vestindo, eu tenho o cabelo grande, cabelo castanho, estou usando um óculos marrom para preto, brincos e anéis vermelhos, e uma blusa que, embora não pareça, está escrito Empieza el matriarcado, porque a gente tem que demarcar o lugar também
com signos que a gente usa. Então, assim, não está aparecendo, mas que fique registrado que a blusa está aqui. Ela é azul e vermelha, coincidentemente, estou parecido com Patrícia. E feliz demais. Muito obrigada pelo convite. A gente é que agradece demais esse momento aqui, essa oportunidade desse debate. E agora eu apresento a Tânia Chaves. A Tânia é especialista em diversidade e inclusão, responsável pela criação e implantação de políticas de diversidade em nível nacional. Além disso, a Tânia é professora na pós-graduação em diversidade nas organizações, além de ser palestrante e estar montando um curso de diversidade, inclusão e equidade. Seja muitíssimo bem-vinda, Tânia. Olá, Patrícia. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, Dani. Prazer estar aqui, Letícia, Thalita. Que alegria participar desse momento com vocês. Bom, me audiodescrevendo, eu sou uma mulher negra, cabelos crespos acima dos ombros. Eu visto uma blusa rosa com bordado branco e também uso óculos marrom. Eu também sou profissional de comunicação como vocês e, coincidentemente, como Dani, fiz uma transição de carreira à beira dos 50, aos 49 anos. Maravilhosa, gente. Então, vamos começar esse papo, que eu estou ansiosa para ouvi-las. E, Dani, vamos começar com você. Você pode nos contar por que as empresas precisam olhar para a diversidade e inclusão? Tem muito benefício, viu, Paty? O primeiro que a gente lembra é o benefício de contribuir para uma sociedade mais justa, né, e equalitária, né? Então, é um compromisso social. Esse compromisso social hoje, então, tem muito a ver com o ESG, né, o ASG em português, que é uma norma contábil, né, ambiental, social, de governança, e a diversidade e a inclusão estão tanto na parte social quanto na parte de governança, porque a governança está sendo muito cobrada de ter diversidade na governança da empresa, né, no boarding. Essa contribuição com a sociedade contribui muito com a imagem e com a reputação da empresa, né? Então, junto com as normas do ESG, contribui também para a reputação da empresa no mercado. O mercado está cobrando muito isso, né? Todos os stakeholders estão cobrando muito isso das empresas. Uma segunda coisa que a gente pode falar é que, assim, ter pessoas diversas no ambiente de trabalho traz muita criatividade. O que é a criatividade, né? O Murilo Gun, para quem conhece, ele falava que criatividade devia chamar combinatividade. Por quê? É a combinação de ideias, é a combinação de experiências, é a combinação de insights. Então, quanto mais pessoas diferentes, convivências diferentes, experiências diferentes, mais a chance de produzir ideias inovadoras, ideias criativas, né? Então, a gente tendo diversidade na empresa, já é comprovadamente que o resultado é mais inovador, né? A inovação é uma coisa que está super cobrada, é super em pauta, né? A gente precisa ser inovador todos os dias, não precisa ser inovações grandes, né? É só resolver problemas de forma diferente, né? Uma outra coisa é que ter a inclusão e a diversidade dentro da empresa, comprovadamente também melhora o clima organizacional, né? As pessoas se sentem mais pertencentes, que é uma coisa legal falar, a diferença de diversidade e inclusão. Às vezes as pessoas acham que é a mesma coisa, né? E não é. A diversidade é a pluralidade, né? É a variedade social e cultural. Então, é o gênero, a diversidade de gênero, a classe social, idade, pessoa com deficiência, etc, etc. A inclusão são essas pessoas se sentirem bem, se sentirem aceitas no ambiente, né? No ambiente de trabalho, elas precisam sentir que elas fazem realmente parte daquilo, que elas podem ser quem elas são, que elas podem falar o que elas acham, que elas serão valorizadas por isso, né? Que elas serão também, terão um programa de treinamento e desenvolvimento, de promoção igualitário, como todas as pessoas, né? Então, o clima organizacional da empresa que tem essa inclusão é comprovadamente melhor. E fortalece também o employer branding, que as pessoas
valorizam as empresas que são inclusivas. Então, a gente aí já pode falar também que contribui para a atração e retenção de talentos, né? Nesse caso. Uma outra coisa, que empresas que têm diversidade dentro delas, elas têm muito mais capacidade de entender o público, os clientes diversos, né? Então, você tem um maior entendimento do cliente e consegue atender melhor o cliente, né? Então, essa conectividade das pessoas que são similares, ela ajuda você a entender, né, o mercado. Então, isso também é extremamente importante para se atender melhor os clientes com suas pluralidades. E, por último, não menos importante, que é uma consequência disso tudo, é o aumento na receita, né? Isso também tem pesquisas indicando que as empresas diversas, inclusivas, elas aumentam o resultado líquido em até 4,5 vezes. Então, é só benefício, né? Só benefício, a gente não pode ficar de fora. Está sem som, Paty. Exatamente, acabei de perceber aqui que eu estava mutada e eu estava dizendo aqui que a sua reflexão que você traz iniciando esse papo aqui, perfeita, completa, e eu continuo, então, né, já que a gente falou dessa importância da diversidade, da inclusão, pedindo agora para a Tânia, para que ela nos fale um pouco sobre boas práticas de diversidade e inclusão nas empresas, né, Tânia? Queria que você elencasse para a gente aqui o que é interessante aí de se fazer, e já te pergunto, dentro dessa pergunta, assim, isso ainda está na teoria ou a gente tem visto mesmo, Tânia? Então, eu acho que a gente já tem visto práticas no mercado, mas não na velocidade que a gente precisaria que acontecesse. A gente ainda tem muito o que avançar neste sentido nas organizações. Ainda há uma visão de que a diversidade é voltada, é uma prática de grandes empresas, quando não necessariamente, né? Você pode ter um time diverso com 2 pessoas. Você pode ter um time diverso com 1 pessoa, né? Você só precisa ter a intencionalidade, você só precisa querer fazer diferente e ter essa intenção e olhar para isso, ter esse olhar treinado nesse sentido. Pensando aí, então, em o que as empresas estão fazendo, o que são as boas práticas, né? Eu vejo uma preocupação muito grande nas organizações, sobretudo com a questão racial, o que eu acho muito interessante, porque debaixo de uma pele preta você pode encontrar todas as diversidades. Então, você pode pensar numa pessoa com deficiência negra, uma pessoa trans negra, uma pessoa de toda a comunidade, né, na verdade, de toda a comunidade LGBTQIA+ negra. Você pode pensar numa pessoa 50 mais negra e assim sucessivamente. Então, e a gente sabe o tanto que o país tem essa dívida histórica com o povo negro, então eu acho que faz muito sentido quando as empresas priorizam, neste primeiro momento, avançar na questão racial, porque eu acho que ela converge com todas as outras diversidades também. Em termos de boas práticas, o que eu tenho visto que eu acho muito interessante é olhar para a carreira dessas pessoas. Olhar para dentro de casa, olhar para as pessoas que você tem dentro de casa, onde que essas pessoas estão, em que posições que elas estão, quantas essas pessoas ganham. Então, nesse sentido, uma boa prática que eu acho muito interessante é um programa de aceleração de carreiras. Então, com um programa de aceleração de carreiras, fazendo aí mentorias e tudo mais, você consegue olhar para a carreira de quem está dentro de casa e entender o que você precisa fazer, porque na empresa onde eu trabalhava, por exemplo, a gente percebeu que as pessoas estavam prontas. Muitas vezes as pessoas não eram vistas. E aí, quando a gente passou a olhar para essas pessoas e enxergar essas pessoas, a gente conseguiu evoluir a carreira de quase todas elas. Então, por isso, acho que dar essa visibilidade é algo muito interessante. Então, e além disso, quando a gente faz mentoria com os próprios executivos da empresa sendo mentores, acontece também o que a gente chama de mentoria reversa. Pessoas que aí não conheciam a realidade, por exemplo, do povo negro, não conheciam de onde partem essas pessoas, começam a fazer uma verdadeira furada de bolha. Então, se tem uma boa prática que eu recomendo é essa. Uma outra boa prática é olhar para o seu setor estratégico, que é o recrutamento e seleção, para pensar, então, na atração das diversidades. E aí, o recrutamento e seleção, você tem que olhar como está esse recrutamento e seleção. Que cor são as pessoas? Você tem representatividade racial, de idade, né, neste corpo de recrutadores?
recrutadores e recrutadoras, você tem qual que é como é que é o formato das descrições dos jobs, das vagas? Será que ali está sendo inclusivo? Será que o que eu estou pedindo de exigência eu consigo atrair? Onde que eu estou divulgando essas vagas? Eu estou divulgando em lugares onde essas pessoas se encontram? Então, acho que o setor de recrutamento e seleção também é um setor muito estratégico quando se pensa em boas práticas em diversidade e inclusão. Então, e aí, depois também, a questão dos letramentos e sensibilizações, aí, então, conversando um pouco com a área de desenvolvimento humano, é fundamental que a gente, então, promova aí letramentos, promova cursos, trilhas e tudo mais de aprendizagem, porque a gente sabe que nós somos um país onde o racismo é estrutural, onde o machismo é estrutural, nós somos capacitistas, gordofóbicos, machistas e todas as outras coisas, faz parte da nossa cultura. Então, a gente não pode esperar que da noite para o dia as pessoas mudem de opinião, porque isso não vai acontecer da noite para o dia. Então, a gente tem que estar treinando essas pessoas o tempo todo, a gente tem que estar investindo em letramentos, em treinamentos, para que a gente, então, mude um pouco o comportamento das pessoas e aí faça aí um ambiente organizacional favorável para a inclusão das diversidades. Por último, se eu posso só, para não me estender muito aqui, por favor, se estenda. Um outro ponto é pensar em dados. Claro que aqui a gente não está falando da meta vazia, na meta puramente pelo número, mas olhar para a fotografia da sua empresa e entender o que está faltando. Qual que é a cor da sua empresa? Onde estão essas pessoas? Qual que é o gênero da sua empresa? Qual que é a idade da sua empresa? E aí montar personas, o que você precisa atrair para que esta empresa fique mais diversa e inclusiva. E aí a gente vai colher os resultados que a Dani também falou, né? De tantas, porque quando a gente tem um time diverso, a gente ganha inúmeras questões, como a Dani falou. Então, acho que fazendo no mínimo esses deveres de casa, a gente já consegue avançar muito. E aqui, por último, juro que é a última agora, é importante demais falar do comprometimento da alta liderança. Se a gente não tem uma alta liderança comprada e comprometida com o tema, fica muito difícil avançar. Então, é importante demais que, neste caso, as coisas sejam um pouco top-down, sabe? Que elas partam um pouco de cima, assim. É preciso que a alta liderança apoie, acredite e referende o trabalho da diversidade e inclusão para que ele avance de maneira mais rápida. Então, eu acho absolutamente fundamental que a alta liderança compre o tema. É isso, Dani, senão fica aqui, não deixa as meninas falar e eu estou doida para ouvi-las. Perfeito, Tânia, excelentes contribuições. E agora eu vou fazer uma pergunta para a Letícia Lins, né? Letícia, nós estamos aqui no mês de março, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e eu gostaria que você falasse um pouco, né, sobre a diversidade de gênero. Conta para a gente quais são as principais barreiras enfrentadas pelas mulheres hoje no mercado de trabalho, Letícia. Bom, são várias, né? O que a gente costuma falar é que o crescimento, né, a ascensão da mulher dentro das empresas, ela é muito mais lenta e difícil do que a ascensão dos homens, né? Então, eu fiz até uma pequena listinha aqui para a gente pensar. Começa pela desigualdade salarial. Por mais que a gente venha conversando sobre isso, abordando essas questões, é fato que ainda as mulheres em cargos iguais aos dos homens recebem menos. Isso não se avançou, embora muito se discuta. E depois da pandemia, isso piorou, né? Há dados de que isso piorou. A outra coisa, divisão funcional, né? Então, assim, onde as mulheres vão estar, e que está muito ligada a esse recorte, tanto do machismo quanto do racismo estrutural. Então, em que lugar que as mulheres vão estar? Elas vão estar nos departamentos de RH, elas vão estar nos departamentos como atendimento, elas vão estar em algumas profissões, funções encaradas como femininas, né? Mas muitas vezes elas não vão estar em outros cargos. Tem uma coisa, é só um parênteses, mas uma coisa muito engraçada, que há muitos anos vem me acompanhando.
Porque assim, eu ando tendo muitas dores, né? Então, ando sendo atendida por muitos ortopedistas. Vocês já repararam que não existe ortopedista mulher? Não existe. Aí um dia, isso tem me incomodado, tanto um dia eu cheguei para o meu ortopedista e falei assim, ô, doutor Valdeir, deixa eu te fazer uma pergunta, que eu sou dessas, né? Falei para ele assim, não tem ortopedista mulher, não? Gente, ele leva um susto. Ele olhou para mim e uai, realmente, mas é porque é muito, às vezes tem que fazer muita força. Percebe? Olha aí como é que entra o machismo estrutural, porque assim, se tem que fazer força, a mulher não escolhe ortopedia. E aí, por aí vai. Então, a divisão funcional, a questão também do que a gente chama de teto de vidro e chão de vidro, né? Então, assim, o que é o teto de vidro? A gente acende até determinado patamar, né? A gente acende até a página 2. Depois, quando a empresa ela é muito recortada pelo machismo estrutural, essa mulher não cresce. Por isso chama teto de vidro. E o chão de vidro é o contrário, né? Assim, a mulher cresce, mas ela toma uma rasteira, né? E aí a gente pode ter vários exemplos, acho que não vem ao caso aqui falar, mas que é isso, assim. Então, para a mulher se manter num cargo de diretoria como CEO, ela é muito mais exigida, ela tem que ser muito melhor, ela tem que comprovar muito mais a competência dela do que o homem, né? Então, assim, é isso, gente, o que é mais triste é que isso perpassa as próprias mulheres, né? Porque as mulheres são muito machistas também, e muito competitivas, e rivalizam muito. Então, elas mesmas, muitas vezes, vão fazer esse papel de acusar aquela mulher que está na chefia. Outra coisa é a famosa as demandas profissionais versus as demandas pessoais, que é a conhecida economia do cuidado. É muito mais difícil para uma mulher chegar a um cargo, né, mais elevado, porque muitas vezes dela vai ser cobrada triplas jornadas, dela vai ser cobrada que cuide, né, que se responsabilize pela casa. Tem uma campanha que a Brastemp fez agora, junto com a Finquieva, assessorada pela Finquieva, que é perfeita, que eles vão falar assim, que 4 anos da vida da mulher, estimadamente, ela passa lavando a roupa. E aí a ideia é exatamente começar a desconstruir essa questão, né, de que a economia do cuidado não é só uma função das mulheres. E mesmo as mulheres que estão ascendendo e que vêm atingindo cargos de liderança, nos conselhos, Letícia, deu para vocês aí também uma interrupção? Deu uma travada. Acontece, né, gente? Coisa de quem está fazendo um bate-papo online. E aí, Letícia, só para você voltar do ponto, né, até onde a gente viu, você estava justamente citando a questão das mulheres nos conselhos, né, lá no topo da pirâmide. Beleza. Eu já estou quase terminando, tá? Tá, excelente. Por mim, você pode ficar aqui dando essa aula para a gente até amanhã. É igual, você está comigo igual eu fiquei com a Tânia, né? Tipo assim, ai, gente, continua falando, vocês viram que eu sou a professora. Cadê meu caderno para eu anotar? Pareço uma louca. Anotei vários, gente. Bom, vocês acham que não? Estou com um bloquinho de nota aqui, ó. Por favor, Letícia. Bom, então, uma outra questão que é muito interessante a gente perceber é que as mulheres, mesmo que o índice de ascensão em cargos de liderança já exista, em cargos de conselho, isso é quase inexistente, que vem, de novo, o recorte da divisão funcional, né? Assim, trabalhar em conselho, ocupar a cadeira de um conselho, é muita responsabilidade, então isso ainda fica a cargo dos homens. Bom, acho que é isso. E por último, gente, tem uma coisa muito importante também, que são os assédios morais e os assédios sexuais.
né? Então, muitas vezes, as mulheres elas vão se calar porque elas são assediadas moralmente. E, às vezes, elas nem percebem que estão sendo. Eu mesma, quando era bem mais jovem, eu saí de uma das agências que eu trabalhei, hoje, né, olhando para trás e entendendo, porque eu fui assediada moralmente por 1 ano. No final, eu passava mal no domingo para ir trabalhar. Eu passava mal mesmo fisicamente. Então, o assédio moral, ele é muito sério, porque, assim, ele silencia, ele adoece, isso para não dizer do sexual. E tem um dado muito interessante também, que aí vai entrar lá no conceito de interseccionalidade, que eu acho que depois a Tânia vai explicar melhor, como que existe um recorte de classe social, de raça e de região nisso. Então, por exemplo, tem uma outra pesquisa da Think Eva que mostra o seguinte: as mulheres líderes, principalmente as mulheres brancas líderes, elas conseguem denunciar assédio. Quanto mais você vai descendo na hierarquia, menos essa mulher vai denunciar. Mas por quê? Porque ela tem medo, porque às vezes é o sustento da casa dela, porque ela tem que se, principalmente a mulher negra, porque ela tem que se silenciar sim, porque senão aquilo ali, senão ela não come, percebe? Então, e aí quem tem sido a maior base para as próprias mulheres pós-Covid, isso também são dados, são as outras mulheres, né? As mulheres líderes, elas estão inclusive adoecendo porque elas encamparam essa coisa de ajudar aquela outra mulher e que se silencia. E aí vai além. Isso tem um recorte regional, porque no Sudeste acontece menos do que nas regiões Norte e Nordeste. Aí por aí vai. Se deixar eu fico aqui falando agora, né, até amanhã, mas eu acho que... Exatamente. Não, mas muito, muito bacana a sua explanação, Letícia, porque faz a gente pensar, né? E principalmente a gente, mulher, que está em situação de privilégio, né? Que o contexto e a realidade não é esse. E como você bem citou aí, essa questão de quando a gente sofre assédio, seja moral ou sexual, muitas vezes a gente vira refém dele mesmo, porque se a gente denuncia, naquele momento até pode não acontecer nenhuma retaliação com a gente, né? Mas aí chega um ponto que a gente é desligada por falta de produtividade, né? Aí vem outra roupagem que continua nos assediando e nos oprimindo. E para a gente continuar esse papo aqui agora, eu vou fazer uma pergunta para a Thalita. E, Thalita, vamos falar um pouco, claro, sobre a importância da mudança na cultura de uma organização para que a gente consiga efetivamente implementar, né, diversidade e inclusão. Queria te ouvir um pouco a respeito disso. Bom, Paty, eu acho que a gente pode começar refletindo sobre o que é cultura, né? O que é a cultura organizacional? Ela é a série de comportamentos, ritos, artefatos que compõem uma dinâmica de grupo coletiva, né? Então, existe cultura em todas as empresas, quer você trabalhe ela estrategicamente ou não, né? Nos últimos anos, a gente tem visto as empresas reconhecendo a importância de se olhar para essa dinâmica coletiva de forma estratégica, para que você possa conduzir aquele time, aquela empresa a caminhar junto com sua proposta de valor do seu negócio. Então, isso posto, né, e somando ao que Tânia, Dani, Letícia vem trazendo, a cultura de uma empresa, ela é um microcosmos da sociedade. Na medida que a gente tem uma pressão maior do mercado, exigindo uma responsabilidade social, uma mensuração do seu impacto global, automaticamente a cultura se move dessa forma. Primeiro, porque o próprio colaborador que está ali dentro, inserido, começa né, faz as suas reflexões enquanto parte da sociedade e começa a fazer esse movimento. Então, a gente acaba sofrendo uma pressão de dois lados, né? A gente, enquanto instituição, tanto o mercado, quanto a sociedade, quanto o seu próprio colaborador começam a fazer esse movimento. É muito difícil hoje você pensar numa cultura
que seja estratégica para o seu negócio sem considerar as pautas ambiental, social, de governança corporativa. É quase inviável. Nos últimos anos, principalmente, né, com a pandemia que nos assolou, a gente está vivendo uma série de crises dentro de crises, a explosão dos movimentos Black Lives Matter, né, que repercutiu globalmente, que gerou posicionamento, inclusive, dos próprios corpos de investimento e de acionistas e tudo mais, isso intensificou. Então, o que a gente tem visto nos últimos anos se existiam projetos, ações isoladas de diversidade, esse movimento foi catapultado, né, nos últimos anos de forma muito, muito rápida. Então, não acho que é possível você não olhar para isso em termos de trabalho com cultura. E eu acho que, assim, vai em dois lugares. Ou vai pela dor ou pelo amor, né? Ou vai pela sua vontade, enquanto empresa, de fato entender que a gente está fazendo uma virada de mentalidade de mundo, né? Onde o capitalismo deixa de ser o de acionistas e ganha esse espaço como capitalismo de stakeholders. E você passa a ser responsável não só pelo lucro, mas também por todo o impacto gerado na cadeia, né? Seja pela dor de você ser cobrado por isso, se você não quiser olhar para isso. Então, eu acho que a importância da cultura nesse contexto. Inclusive, eu acho que a cultura ela vira um pouco a tradução da porta para dentro, né, dos valores que você joga para fora enquanto marca. Porque a gente já cansou de ver as políticas de greenwashing, de pink money, onde você simplesmente trabalha a marca de forma esvaziada. Eu acho que a cultura e as ações de cultura é o que respalda a empresa para que o posicionamento de marca, de fato, gere uma reputação. Acho que é um pouco esse o cenário, assim, macro. Não sei se eu respondi tudo, mas eu entendo que é isso, assim, é impossível. Espera aí que você está mutada. Estou mutada, né? Deu uma aula sobre cultura e a importância, né, da gente implementar de forma intencional uma cultura consistente, congruente com os valores da empresa. E aí, Thalita, eu só queria que você amarrasse isso, né, já que a sua especialidade é cultura, mas também diversidade e inclusão, como, então, a gente construir uma cultura de diversidade e inclusão? Eu acho que Dani e Tânia trouxeram muito, assim, a gente tem umas questões que não tem como fugir delas, né? Então, primeiro, top-down. Quem tem que enxergar valor na diversidade é a alta gestão. Porque por mais que a gente tenha movimentos da base do time extremamente diversos, isso tem que ser uma prática e a gente sabe que cultura e liderança são dois lados da mesma moeda, né? Você não consegue trabalhar uma cultura forte se o líder não for espelho e reflexo nas atitudes, mais do que no discurso, né, todos os dias. Então, eu acredito sim que essa tomada de decisão ela tem que estar na estratégia. A primeira coisa, então, é a própria liderança fazer essa reflexão ou ser convidada a refletir, porque às vezes o movimento de fato não inicia, né? Segundo, muito letramento, sensibilização e conscientização, porque historicamente a gente não acessa a nossa história da forma como ela porque a gente tem o, né, ponto de vista é a vista de um ponto, e a gente tem uma narrativa extremamente embranquecida e eurocêntrica na nossa história. Isso cria toda a nossa construção de vieses inconscientes, de falta de percepção dos nossos privilégios, e isso cria essa nuvem, né, que não deixa a gente, essa neblina que não deixa a gente enxergar. E isso tem que ser falado e refalado de várias formas, com vários lugares de fala diferente. A diversidade, inclusive, mora nessa troca, né, de não só dentro do time, mas assim, quem são as pessoas que vão conversar com o seu time, inclusive, né? De trazer essa pluralidade, essa diversidade para a construção de narrativas diversas, para que você tenha uma compreensão diversa. Mesmo porque cada indivíduo vai responder a informação e ao conhecimento de forma diferente, né? Então, até a diversidade de letramento, de sensibilização, workshops e treinamentos diversificados, com várias linguagens diferentes, eu acho que eles são fundamentais. E aí esse território da diversidade começa a ganhar, de fato, uma força, assim. Eu acho que um outro ponto fundamental que Tânia também trouxe, você precisa de um senso de diversidade dentro da sua empresa, porque você precisa dessa fotografia para você saber quais são seus gaps,
né? Inclusive tendo dados ricos que você consiga fazer uma interseção. Então, não é somente identificar classe, raça, gênero, idade, mas fazer assim uma intersecção, por exemplo, com salários, cargos, né? Talvez você identifique, meu time é muito diverso em gênero, tem muitas mulheres, mas essas mulheres estão na base, né? Essas pessoas negras estão na base, sabe assim? E aí você entende que existe um gap salarial. Às vezes as empresas têm muito discurso de que isso foi superado. E às vezes foi superado sim numa disputa de você entrar no mercado com o mesmo salário. Mas quão rápido um homem ou uma mulher branca ascende e uma mulher negra ascende? Às vezes o gap ele começa a morar depois que você entrou, na velocidade das promoções, dos reajustes salariais, né? E você precisa tornar isso visível, porque o que não é visível não é tratado. E por fim, né, todos os benefícios que a diversidade traz, que na verdade não é nem benefício, né? Assim, quando a gente fala benefício, parece que a gente tem até uma. Seria bom se a gente tivesse, mas não tendo. Não é uma questão de ser bom ou não, né? Assim, a gente tem uma demanda por gerar representatividade dentro das empresas, que é uma representatividade que existe no contexto social, né? O Brasil, por exemplo, falando do nosso território, ele é diverso, ele é complexo na sua diversidade, e como que o mercado e as empresas historicamente excluem essa diversidade. Então, na verdade, é uma mistura de reparação com uma necessidade real, porque, inclusive, a tecnologia tem trazido a gente para territórios que a gente não explorava. As pessoas têm acesso à informação de forma diferente, de forma muito mais ágil, a gente tem possibilidade de trocar narrativas diversas. Então, assim, os grupos minorizados não aceitam mais estarem nesse lugar. Graças, né? Que bom, porque é isso. Então, assim, não existe muito mais... a minha visão, assim, talvez seja um pouco otimista, mas não tem muito, assim, mesmo que a gente possa escolher considerar a diversidade um benefício agora, um diferencial, eu acredito que no médio prazo isso não vai ser essa é uma necessidade real de existência do próprio negócio. É estrutural. É estrutural. Eu acredito nisso. Maravilhoso, gente. Ainda bem que a gente ainda continua esse papo aqui. E agora eu faço uma pergunta para Letícia Lins, que montou, em meados de 2020, um curso de pós-graduação em Comunicação, Diversidade e Inclusão nas Organizações, pelo IEC da PUC Minas. E aí, Letícia, você poderia explicar melhor como surgiu a ideia desse curso e como a educação, o letramento, né, pegando inclusive um gancho no que Thalita falou bastante agora, né, e Tânia também já havia falado, que é preciso mesmo haver práticas formativas, e a gente precisa trazer isso para a evidência, é como essa educação, né, dentro de um curso de pós-graduação, pode contribuir com a implementação da diversidade e inclusão nas empresas. Bom, o curso surge pelo meu próprio incômodo, né, como pessoa. Eu fiz meu doutorado, eu fui bolsista, né, fui financiada pelo governo, então eu tinha dentro de mim, assim, uma necessidade de voltar para a sociedade tudo aquilo que tinha sido investido em mim, né? Então, o meu livro foi um desses projetos, o curso de pós foi outro. E, na verdade, eu comecei muito atravessada pelas questões do machismo estrutural, né? Da temática da mulher e também, assim, né, me descobri feminista no doutorado, me descobri mulher branca no doutorado, é muito interessante isso, né, que é uma coisa um pouco que a Tânia falou, assim, depois que você fura a bolha, você não consegue mais voltar e você começa a perceber um monte de coisa. Só que fazer um curso só sobre publicidade e gênero, né, era pouco, aí vem também juntou esse meu sonho de pesquisadora com a experiência que eu tinha na área de comunicação empresarial e na área de coordenação, coordenei cursos, né, na Estácio durante 13 anos da minha vida. E aí eu fui pensando como poderia ser isso e comecei a estudar. E ao estudar, a gente descobre um universo, né? A gente descobre assim, que diversidade existe muita diversidade dentro da diversidade. Eu comecei a entender as diferentes dimensões, e aí o curso, então, vem nesse sentido.
né? Ele é um curso para pensar a comunicação empresarial, para pensar cultura, para tratar de letramento, para ser a contribuição da academia, se é que a gente pode dizer isso, na formação desses profissionais, que ou vão estar nas empresas ou vão estar dando consultoria. Aí você fala assim, mas por que a comunicação? Né? Que eu acho que aí vem a grande contribuição da minha formação. Porque eu enxergo comunicação como processo, e eu não enxergo nenhum processo de cultura sendo transformado se não for pela comunicação. Eu não enxergo nenhum processo de letramento acontecendo se não for pela comunicação. Então, eu penso que a comunicação ela é o fio condutor para toda essa transformação. Né? E é processo, é trabalho de formiguinha, é todo dia estar ali, é indo aos pouquinhos. E aí a ideia foi muito isso, né? Eu, como sou da área de educação, e acredito muito no poder transformador da educação, montei o curso muito nesse sentido mesmo, de tentar fazer a minha parte, né, assim, nesse processo. Eu sei que é pouco, que cada um tem que fazer a sua, mas eu encaro esse curso como a minha contribuição. E foi muito legal, porque, assim, coincidentemente, né, veio no momento, assim, que tá todo mundo discutindo isso, e aí houve uma aceitação muito grande do curso, enfim. Mas é um pouco isso, a história começa assim. Eu sou testemunha, né, ocular dessa história e realmente, né, reforço o poder multiplicador da educação, né, porque quando a gente leva o conhecimento, a reflexão, e isso começa a ter um crescimento exponencial. Então, assim, né, e reforça aí os parabéns mesmo, Letícia, pela iniciativa, a Tânia também, né, que é docente, que também pensa, reflete aí sobre a diversidade, inclusive por falar em Tânia, né, a minha pergunta agora é para ela. E, Tânia, eu gostaria que você nos explicasse um pouco justamente o conceito da interseccionalidade e como ele é central para a estruturação de qualquer estratégia de diversidade e inclusão. Palavrinha grande, né? Interseccionalidade. Mas é um conceito que veio sendo estudado a partir do movimento feminista e onde se observou que não dava para falar em feminismo sem falar do feminismo negro, né? E aí tem uma estudiosa que chama Kimberly Crenshaw, que estudou bastante isso, foi uma das que cunhou esse termo. E aí ela diz que o que é a interseccionalidade? São as possíveis camadas, as diversas camadas de opressão que uma mesma pessoa ou um mesmo grupo pode ter. E aí eu gosto muito de exemplificar como eu mesma, assim. Eu sou uma mulher, então eu poderia estar no grupo de gênero. Eu sou uma mulher, mas eu sou uma mulher negra. Eu poderia estar no gênero raça. Eu poderia estar no grupo raça. Eu sou uma mulher negra 50 mais. Eu poderia estar na etnia. Eu sou uma mulher negra 50 mais, de origem periférica. Eu poderia estar ali no grupo de questões socioeconômicas. Então, ninguém é uma ilha, ninguém é uma coisa só, né? Ninguém é uma coisa isolada. Então, esse conceito ele serve para que a gente avalie as diferentes camadas de opressão que possam existir. Então, e eu acho que é muito difícil se pensar diversidade e inclusão sem ter esse olhar interseccional. A gente precisa olhar para essas outras possibilidades. E aí, por isso, eu até falei no começo sobre a questão de olharmos um pouco para raça e as suas interseccionalidades, por exemplo, é um bom caminho nesse sentido. E aí, eu acho desafiador, inclusive, a gente estabelecer, por exemplo, dashboards e números e dados, porque onde eu estaria? Se a gente fizesse um dashboard de diversidade na empresa onde eu trabalho, eu estaria no grupo de gênero, no grupo de negro, entende? Então, porque a gente não é uma coisa só, nós somos muito múltiplos, né?
Então, eu acho desafiador, mas quando a gente olha isso, a gente vê o tanto que é desafiador pensar em dados quando se pensa, mas é preciso pensar em dados. Então, assim, fica essa... Acho que precisa de alguém, acho que um estudioso que trouxer a solução para essa equação vai ser muito ovacionado, porque é desafiador. Como que a gente vai equacionar isso? Eu desconheço ainda algo nesse sentido. Se algum de vocês tiver essa solução, me contem, por favor. Mas é isso. Mas é preciso que a gente olhe para isso, né? É preciso que a gente fale. Quando a gente pensa, por exemplo, eu tenho ido muita empresa agora no Dia Internacional da Mulher, né? E aí todas elas me pedindo, mas fale da questão da mulher, mas sobre esses recortes, sobre essas interseccionalidades. E eu acho isso maravilhoso. Que bom que as pessoas estão chegando nesse nível. Mas aí eu tinha até levantado a mãozinha, que eu queria muito falar um pouquinho do que Letícia trouxe sobre as questões de gênero. Tem um estudo do Fórum Econômico Mundial que conta que nós vamos ter, para a gente conseguir a equidade de gênero, nós vamos precisar de 135,6 anos. Isso, inclusive, aumentou, era 95 e alguma coisa, e com a pandemia isso aumentou para 135,6 anos. Eu acho surreal a gente pensar que a gente ainda tem que falar de inclusão de mulheres. Eu acho tão... assim, eu não sei se as pessoas vão entender o que eu estou dizendo, mas é cafona. A gente está falando de inclusão de mulher até hoje, em pleno século XXI, sabe? A gente tinha que estar pensando em outras coisas, em neurodiversos, a gente tinha que estar pensando, sabe assim, a gente tinha que estar pensando em outras diversidades que não essas, que não raça, que não mulheres. É tão óbvio, né? E ainda estamos tão para trás, né? Nós vamos precisar de quase quantas décadas aí para poder chegar numa possível... Isso se nada acontecer até lá, né? Se a gente continuar com a toada de hoje, se a gente não tiver retrocessos. Então, eu acho muito sério. E aí, só amarrando aqui com esse comentário que eu achei muito importante, e um outro comentário também que eu achei muito importante do que Thalita trouxe, é isso, a gente precisa estabelecer diferentes pontos de contato com o tema da diversidade na empresa. Então, quando eu ponho uma camisa que carrega esse tema, como Letícia veio aí com uma camisa que traz esse tema, isso é um letramento. Para algumas pessoas, vai ser essa camisa que vai fazer ela despertar. Para outras pessoas, é uma palestra. Para outras pessoas, é uma trilha. Para outras pessoas, é um texto. E a gente tem, enquanto pessoas de diversidade e inclusão, que usar de todos esses arcabouços, porque uma cultura não se muda da noite para o dia, né? Então, é preciso que a gente se preocupe muito com os diversos pontos de contato que a gente possa oferecer para os nossos colaboradores, para quem a gente tiver, com os nossos stakeholders, de uma maneira geral. Então, e aí, assim, eu acho importante que nós tenhamos um olhar para a interseccionalidade, que nós possamos entender que as pessoas podem estar sob várias diversidades, que a diversidade é diversa, foi o que a Letícia trouxe, né? Existem muitas diversidades dentro da diversidade. E é isso, assim. Então, a gente precisa sempre ter essa preocupação com a interseccionalidade, porque às vezes a gente consegue resolver várias coisas, inclusive com uma só. Exatamente, né? Assim, a gente entender que é impossível pensar, trazer diversidade sem esse olhar interseccional. A gente entender que é muito amplo. E Tânia, inclusive eu vi a hora que você levantou a mãozinha, eu até fiz um joinha, mas aí a hora que eu fiz, se abaixou, eu fiquei, gente, será que a Tânia levantou a mão sem querer, ou será que ela estava pedindo a fala mesmo? Mas que bom que você trouxe, né, a sua reflexão para cá. E, gente, e é isso que você falou, né, Tânia? E para mim, também, enquanto mulher, enquanto mãe de duas meninas, fica mais claro o óbvio, que a gente tem que trazer esse assunto realmente todos os dias, para todos os espaços, através de posicionamento, através de aula, através de palestra, através de indignação, porque o machismo está aí e estrutural mesmo, né? Então é algo que a gente, quando a gente se desperta para isso, é um compromisso que a gente não pode deixar escapar em nenhum dos espaços que a gente atua. E aí agora a minha pergunta é para Thalita. E Thalita, eu queria saber na sua visão, o que o futuro dos negócios, né? A gente fala tanto disso do futuro do trabalho, o que esse futuro dos negócios espera das empresas? E como as pessoas que fazem as empresas precisam se preparar para elas estarem aptas, para lidarem bem com essas novas exigências e expectativas? Olha, Paty, eu acho que assim, o futuro dos negócios, falando um pouco daquilo que a gente estava resgatando, né? Assim, a gente está num país ocidental,
né? A gente é capitalista, o conceito de capitalismo está se reinventando, então quando a gente fala de negócio, a gente está falando de dinheiro, né? E de qual que é a visão de como essa circulação de dinheiro vai acontecer. Então, eu acho que o futuro dos negócios, quando começa a se falar, né, por exemplo, quando vem uma carta nova do Larry Fink, que é o CEO de uma gestora de investimentos multinacional americana, contando que olhar para os acionistas não é suficiente, que você precisa gerar valor, gerar impacto, se responsabilizar por todos os stakeholders. Existe uma virada de chave desse conceito de capitalismo que eu não sei se a gente viu, aí eu estou te falando assim, intuitivamente, tá? Não tem essa pesquisa, mas que a gente até então não tinha trazido com tanta materialidade para a nossa realidade, né? Em considerando. E assim, o que é você pensar em todos os stakeholders, se não você sair do mindset do indivíduo e do lucro único corporativo e se inserir num contexto mais coletivo, né? Uma vez que eu gero impacto para a sociedade e eu preciso atuar no meu entorno. Então, a gente começa a incluir o segundo setor dentro dessa visão de globalismo que a gente colocava na caixinha da tecnologia. Estamos todos conectados, porque agora a gente tem a internet aí para todo mundo, você tem acesso a tudo que acontece, mas o mercado caminhava numa paralela, assim, tá, estamos conectados, mas aqui o meu negócio, meu lucro, minha história, meu cliente, isso não está sendo muito mais possível de acontecer. Então, eu acho que, assim, o futuro dos negócios te pede, né, um nível de responsabilização, te pede antes que você saia um pouco né, do seu universo, entenda o impacto que ele gera no todo, né? No todo que eu falo, na própria cadeia de negócios, assim, é mudar sua relação com concorrência, é mudar sua relação com seus clientes, olhar mais para um contexto coletivo mesmo. E aí, enquanto indivíduo, né, onde que nos cabe, porque tudo isso é uma movimentação muito macro, né, muito distante da gente, eu acho que a gente tem que forçar a fazer essas reflexões que Tânia convida, sabe? Assim, a gente precisa ter noção do nosso lugar, né, do tanto que isso nos favorece, do tanto que isso nos desfavorece. Eu acho que a gente precisa entender o que é estrutural, mas que isso, o fato de estar na estrutura não nos redime de tentar romper isso, porque quando a gente entra também nessa fala, o racismo é estrutural, o patriarcado, é quase que nos dizem, então a culpa não é minha, né? O racismo não é meu, é na estrutura. Então existe assim, vamos refletir sobre, mas vamos nos incluir e nos responsabilizar também. Por outro lado, que eu acho que é um grande desafio, que eu acho que é a nossa dificuldade enquanto indivíduo, a gente tem uma dificuldade de tomar feedback, né? Assim, historicamente, assim. E aí, quando alguém aponta para por exemplo, isso é muito comum de acontecer, a gente que trabalha com cultura tem que administrar esse jogo, essa ambientação o tempo todo, que é, você traz uma pessoa, por exemplo, para falar de etarismo ou para falar de racismo e ela se sente pessoalmente atacada e ofendida, né? Então, os homens se ofendem com a fala do feminismo, as mulheres brancas se ofendem com a fala do feminismo negro, como se estivesse falando comigo, Thalita, indivíduo. Né? E não no lugar que eu ocupo nessa estrutura que me favorece. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que se autorresponsabilizar por estar acessando vários territórios, a gente também precisa, abrir o coração para esse distanciamento. Cara, não sou eu, Thalita, é uma pessoa legal, que está pensando todo dia e topa aprender, mas eu tenho que entender esse lugar, sabe? Despessoalizar um pouco, porque senão a gente não tem escutativa. E aí eu acho que nesse processo de comunicação que Letícia traz muito, eu concordo com ela como pessoa da comunicação também, que ela é processo e fio condutor, não tem como a gente gerar uma comunicação se a gente não tiver a escutativa do outro lado, sabe? Aquela vontade de escutar de fato, observando, sem entrar num processo reativo, sem ficar elaborando seu juízo de valor no meio do caminho. Então, assim, se a gente consegue abrir a escuta, abrir o coração, ganhar um distanciamento do ataque pessoal, né? Porque ele te fecha e te coloca na defensiva automaticamente. Ter consciência desses vieses inconscientes, né? Do tanto que a gente cria esses vieses neste pacote. Ter consciência do tamanho do nosso privilégio, ter consciência da nossa interseccionalidade, porque é isso, assim, o próprio conceito de privilégio é dificílimo, porque as pessoas enxergam, né, visualmente o conceito de privilégio como se ele fosse um grande tapete vermelho estendido com uma taça de espumante. Não é isso, é o tanto que você tem um conforto, é para baixo que a gente tem que olhar, né? É o seu mínimo que o outro não tem, né? Então,
esse reajuste de conceitos também precisa ser feito, né? Entender que os próprios movimentos dos grupos minorizados estão em constante movimento e evolução, que não está dada, que eu, como mulher branca, falo por mim, que não necessariamente compartilho de todos os pensamentos de Patrícia, que não compartilho todos os pensamentos de Letícia, que não compartilho todos os pensamentos, né, de Dani. Por isso a necessidade de ouvir tantas vozes, sabe? Assim, porque a gente está em constante evolução, então a gente tem no universo feminino mulheres que replicam o machismo, sim, como a gente tem mulheres negras que replicam o machismo e o, né, não está dado, e o racismo não está dado para todo mundo da mesma forma, né? Inclusive, historicamente, quanto mais antiga é a luta, mais chance até a gente tem de construir um pouco uma narrativa coletiva, mas quando você pega o universo trans, por exemplo, né, ele ainda precisa do respaldo da luta LGBT para se formar, né, para se ganhar força, da mesma forma como o LGBT pegou essa carona histórica de fortalecimento de movimento na pauta de raça. Então, as coisas acontecem em tempos diferentes, muitas vezes elas precisam caminhar juntas, mesmo sendo diferentes, e a gente fazer um pouco isso, sabe, assim, de entender esse cenário, de entender esses contextos. Eu acho que é um pouco isso, assim, enquanto indivíduo, que a gente pode fazer é se desarmar e estudar muito, sabe? E estudar outras narrativas. Vamos estudar mulheres negras, sabe? Vamos ouvir falas de pessoas negras, por exemplo, para romper, né? Isso, porque a nossa história é contada por homens brancos, historicamente, né? E eu acho que é um pouco o começo do caminho seria esse. Perfeito, assim, né? Que bom te ouvir, né, Thalita, e aprender a respeito. E é isso, a gente tem que aprender, e estar aberto a pensar um pouco sobre isso. E agora, a gente já caminhando aqui para o final do nosso bate-papo, eu queria pedir que a Dani contasse para a gente, então, já que a gente entendeu o quanto é preciso falar, esclarecer, educar sobre diversidade e inclusão, queria que a Dani contasse um pouco sobre quais são as soluções que a gente na Taylor tem para esse tema de diversidade e inclusão. Bom, primeiramente eu preciso falar que a gente poderia conversar umas 3 horas aqui. Está sensacional, tá uma troca maravilhosa. Tem muito mais assunto para a gente falar, né? A gente não vai conseguir abordar tudo que a gente precisa. Acho que a gente deveria até fazer uma segunda rodada. Fica aí o convite de uma vez. Com tudo que todo mundo falou, né? Uma coisa que a gente precisa iniciar, uma coisa que a Tânia e a Thalita falaram, que é a questão da diretoria, do CEO serem sponsors desse projeto, né? Eles serem os padrinhos, eles acreditarem nisso, né? A ideia pode vir de outras áreas e tal, mas eles precisam comprar. A gente não consegue fazer nada assim, bem feito, se não vier top-down nesse caso. A Taylor, ela tem um leque com vários pilares, né? A primeira coisa que vocês também falaram, que é fundamental, é ter o retrato da empresa, né? É saber, fazer um censo para saber quantas pessoas tem em cada área com interseccionalidade, né? Quantas mulheres negras 50 mais tem na área de marketing, né? Isso é um trabalho grande, mas que precisa ser feito para iniciar. Um segundo passo, um paralelo também, é a gente ouvir as pessoas, né? Vamos ouvir o que as pessoas daquela empresa acham da diversidade e inclusão, o que elas entendem sobre isso, se elas acham que a empresa defende isso, que está na cultura, se não está na cultura, ou se está só na fala, mas não está na prática, se há naquele ambiente preconceito, se há assédios, né? Isso tudo é muito importante a gente fazer esse diagnóstico da empresa. A gente faz esse censo, faz esse diagnóstico. Após a gente ter esse retrato, a gente senta com as pessoas, né, vão ser as decisoras aí que eu acho que deveria ter uma área, não deveria estar no RH como na maioria, eu acho que tem que ter uma área para isso, uma área de ESG, uma área responsável por isso na empresa, e a gente vai definir ali quais que são, o que a gente precisa fazer, né, para mudar esse cenário, né? Quais são os objetivos da empresa. Então,
não só colocar objetivos, mas colocar metas e métricas, né? Não adianta falar, eu quero ter mais mulheres na área de TI. Tá, qual que é a meta? Como é que você vai medir isso? O que vai ser feito? Aí vem o plano de ação, né? Que a gente entra com o plano de ação, de acordo com os objetivos, as metas e as métricas. Então, a gente desenha um plano de ação, que dentro do plano de ação tem a parte de sensibilização, a parte de treinamento, as pessoas entenderem o que são vieses inconscientes, o que são crenças, de onde isso vem, por que a gente sente isso. E a primeira coisa é a gente aceitar que a gente tem, né? Todo mundo tem isso. Então, a primeira coisa é aceitar. Para depois a gente trabalhar de mudar o mindset, né? De quebrar esses paradigmas. E isso é feito, é cultural, né? Isso não é feito, não é um sprint, né? Se eu vou chegar lá e fazer um grupo de trabalho, não é um sprint, é um trabalho de cultura, é um trabalho longo, é um trabalho contínuo, né? Que envolve workshops, envolve treinamento, envolve muita comunicação, muita comunicação. A comunicação, como você está falando, a camisa que veste, ou o jornalzinho que sai com a pessoa, a mentoria reversa que a Tânia falou, a gente chama, eu gosto de chamar de mentoria bidirecional. Então, a mentoria dos dois lados. Então, é colocar, por exemplo, um homem gay com uma 50 mais negra, por exemplo, para se conhecerem, para se ajudarem, cada um com a sua perspectiva. Então, essa mentoria também bidirecional está no nosso escopo, né? Está no escopo também, que junto com o treinamento muito específico para líderes. Os líderes precisam saber trabalhar a diversidade, né? Eles precisam saber como trabalhar com pessoas de várias gerações na mesma equipe, com pessoas de classes sociais na mesma equipe, de pessoas com backgrounds diferentes na mesma equipe, né? Então, o treinamento da liderança é extremamente importante dentro desse processo. E junto também a gente faz aí, para ter um apoio também da empresa, a gente tem os embaixadores, né? Que são as pessoas aí que vão estar junto com a gente como porta-vozes, né, na manutenção dessa cultura. E temos os grupos de afinidade também, que são extremamente importantes para as pessoas se sentirem mais pertencentes e para as pessoas também ajudarem no engajamento da diversidade. Os grupos de afinidade não precisam ser só de pessoas... grupo de afinidade, por exemplo, de mulheres, não precisa ser composto só de mulheres, né? Grupo de afinidade de pessoas com deficiência não precisa ser só de pessoas com deficiência. São pessoas que se sentem pertencentes àquela causa também. Então, é muito por aí que a gente precisa preparar a empresa, porque às vezes a gente fala de diversidade, as pessoas falam assim, vamos abrir um processo seletivo e vamos contratar diversidade. Não é por aí, né? Se a empresa não estiver preparada, se essa pessoa entrar na empresa, ela não vai se sentir incluída naquele cenário, né? Então, a gente precisa preparar a empresa, aí a gente tem também um processo de atração de talentos. E a gente também tem uma contribuição muito grande para a retenção de talentos na empresa. Então, assim, a gente tem um leque de soluções para ajudar a empresa a realmente seguir nesse caminho, que, como todo mundo falou, é um caminho sem volta. 2022 é o ano da ação, né? É o ano da gente fazer acontecer e necessidade, né? Não que seja pelo amor, que seja pela dor, né, Thalita? Mas é o ano que tem que acontecer. Isso aí. Você tá no mute, Paty. Sim, como sempre, né? É o meu cacuete, é meu charme, sempre estar no mudo e alguém me avisar. Mas eu tenho muito orgulho, né, de integrar esse time e de cuidar de treinamento e desenvolvimento, e a gente entender que é tudo isso que você disse, né, na questão de diversidade e inclusão e do desenvolvimento humano, né, no sentido da gente entender, diagnosticar, sentir, planejar, cuidar da cultura, entender qual é a cultura instalada, qual é a cultura desejada, como é que a gente vai caminhar, e aí, através, né, de múltiplas ferramentas, metodologias, abordagens, de uma forma muito individual, entendendo aquelas necessidades. Então, com certeza, quem está gostando desse papo, quem acha que é interessante pensar mais sobre isso, e mais que pensar, agir, chama a gente para bater um papo, para entender
como a gente pode auxiliar nesse processo. E, gente, né, a gente combinou aqui um papo de 1 hora, já passamos uns minutinhos aqui de 1 hora, mas está ótimo, né? Está ótimo para a gente que está aqui e com certeza para quem está nos assistindo também, eu não tenho dúvida disso. E para a gente se despedir agora, eu convido a cada uma de vocês a essas reflexões finais mesmo, né? Quem quiser falar sobre tendência de diversidade ou inclusão, ou quiser falar do que realmente, né, a gente deve olhar, cuidar, qual é a mensagem final? E eu já aproveito aqui para me despedir, agradecer muito a todas, né? Dizer que eu estou muito contente de poder estar aqui entre vocês, e agradecer a todas as pessoas também que estão aqui nos prestigiando, e com certeza outros fóruns, outros encontros, eles precisam acontecer. E aí eu vou fazer aqui, vou começar me despedindo aqui, e eu vou no meu sentido horário da minha tela do Zoom, que pode não ser a de vocês, né? E quem está aqui à minha direita é Thalita. Então, Thalita, agora a fala é sua aí para essa mensagem final. Bom, queria agradecer essa troca incrível, maravilhosa, realmente, que a gente precisava de 3 horas só ouvindo cada uma e trocando, e seria infinito. Várias vezes eu pensei em levantar a mão também, falei, não vou estragar a dinâmica, senão nós vamos para outro caminho, né? Então, eu queria agradecer muito essa oportunidade de conhecer essas mulheres incríveis, que eu não conhecia, Tânia e Letícia, né? A gente foi se conhecendo nesse processo. Uma das maravilhosidades aí de ter a Taylor nesse processo é a gente criar conexões com pessoas, né, novas, e conhecendo cada vez mais. Isso, eu acho que isso que enriquece a gente, assim. Eu gostaria de pensar que a gente tem 2 tendências macro que são urgentes e que a gente, nas nossas áreas, consigam forçar essa barra mesmo, que é colocar a liderança, né, na linha de frente dessa história, a média liderança na rotina, mas principalmente a alta gestão, na tomada de consciência do impacto que isso gera na sociedade, nos seus negócios e no futuro do seu negócio, né? E um fortalecimento de entender a comunicação, sim, como processo. A gente tem uma era onde a comunicação, ao mesmo tempo que a gente tem acesso a milhões de ferramentas e comunicações e redes, a gente tem também uma descrença um pouco na informação que a gente recebe, a gente perdeu um pouco o filtro de refletir como as coisas devem ser ditas, né? Além do que, né? E eu acho que também faz muita diferença, e eu acho que entender a comunicação como processo resgata um pouco esse como, né? Passa pelo cuidado, passa pela construção de bons storytellings, passa pela comunicação não violenta, né? Então, isso tem vindo muito na pauta, essa necessidade também da gente se comunicar melhor. Então, eu acho que, assim, se a gente conseguir colocar no campo de ação essas 2 tendências, eu acho que a gente tem um 2022 mais ativo. Muito obrigada, Thalita, e até já, querida. E agora, Letícia Lins, suas considerações finais, por favor. Bom, primeiro queria agradecer também, né? Assim, eu várias vezes fiquei arrepiada, várias vezes querendo levantar a mãozinha, mas eu falei, gente, se começar, nós vamos, como diz a Thalita, para outros universos, vamos ficar aqui 4 horas conversando. Assim, eu falo que eu aprendo muito toda vez que eu entro num bate-papo desse. Foi fantástico. Eu estou cheia de colinha aqui, escrevi um papel inteiro aqui, porque eu sou muito aluna nesse momento. Não aprendi demais com cada uma de vocês. Eu acho que foi muito rico. Como mensagem final, eu queria deixar 3 coisas, que são coisas, inclusive, que já foram faladas, mas eu acho que são muito importantes. Primeiro é o conceito de interseccionalidade, né? Que eu também sou fã, eu falo que é uma virada de chave, mudou minha vida, né? Mudou a forma de eu olhar para o mundo, mudou a forma de eu me pensar enquanto mulher, enquanto uma mulher branca, 50 mais, classe média, sim, que tem privilégios. Então, eu acho que o conceito de interseccionalidade ele é fundamental para a gente entender o nosso lugar no mundo, tanto como pessoa quanto como empresa. O segundo conceito é realmente pensar essa ideia da comunicação circular, né?
pensar a comunicação como esse espaço, e acho que foi muito legal uma coisa que a Thalita falou, da escutativa, né? Assim, de desenvolver, porque assim, a nossa primeira reação sempre é reagir, né? É sempre falar assim, não, isso não diz de mim. E eu acho que é exatamente perder esse filtro e tentar entender o lugar do outro, né? Partir das experiências, só assim a gente consegue caminhar. E a última coisa, assim, que eu gostei muito também de como que a Thalita colocou, assim, que é isso, né? Qual é o meu lugar no mundo, né? Como que eu posso agir a partir dele? E eu gosto muito do conceito de lugar de fala, e acho que ele é muito mal usado hoje, né? Porque, assim, todo mundo tem lugar de fala. Lugar de fala não é para inviabilizar o diálogo. Lugar de fala é para você não ser protagonista no momento que você não pode ser, né? É para entender, né, a experiência do outro, o lugar do outro e tentar construir junto. E aí, eu acho que quando a gente entende isso, né, quando a gente entende o nosso lugar, o lugar tenta olhar para o do outro e tenta construir junto, com certeza a gente vai conseguir construir uma sociedade melhor. Acho que é isso. E aí também é só agradecer e dizer que estou aqui à disposição que vocês precisarem. Todas nós, querida, muito obrigada, viu, Lê, pelas suas contribuições e também até já. E agora, Tânia Chaves, né, por favor, nos dê a honra aqui das suas considerações finais. Bom, primeiro, obrigada, né? Mais uma oportunidade aqui que eu saio cheia de conhecimento e enfim, feliz de estar com vocês. E aí eu queria dizer, assim, algumas coisas, né? Primeiro, tem gente que fala que essas questões são vitimismo ou mimimi, né? E é vitimismo ou mimimi, o que dói no outro não pode ser vitimismo ou mimimi, né? A gente precisa entender que se dói no outro, não está legal, né? Não está certo. Segundo, a gente fala que a diversidade virou assunto da moda, né? E muita gente fala isso de uma maneira pejorativa. Como se esse assunto é da moda, vai passar. E eu acredito sim que seja um tema da moda, mas é um tema da moda quando a gente pensa em algo que está na moda, é algo que está todo mundo usando, né? E infelizmente a gente não está com todo mundo pensando em diversidade. A gente ainda precisa avançar nesse sentido. E que se for tema da moda, que seja como jeans, né? Um dia jeans foi moda, hoje faz parte do nosso guarda-roupa. Eu acho que vai ser assim, porque nenhum dos grupos minorizados, e a gente decorre muito dos movimentos sociais, né? Toda essa visão de diversidade ela decorre dos movimentos sociais também, e a gente não vai retroceder, né? A gente custou para ter algum mínimo avanço, então a gente não vai retroceder. Então, eu acho que não dá mais para a gente ficar com aquela velha opinião formada sobre tudo, sabe? Assim, não dá mais para a gente ficar achando que o mundo está chato e daqui a pouco isso vai mudar. Não vai mudar, sabe? Assim, quando a gente assiste hoje, por exemplo, programas dos anos 90, a gente olha e fala, caramba, como é que isso passou? Como é que a gente fez piada disso e todo mundo achou normal? E agora é assim, né? Não tem mais por onde a gente ter o mesmo comportamento. E que bom que não tem mais, né? Porque enquanto a gente tinha esse comportamento, tinha pessoas sofrendo. Tem até hoje pessoas sendo mortas, sendo assassinadas simplesmente pelo que elas são, né? Nós somos o país que mais mata pessoas trans no mundo, né? Por exemplo. Então a gente precisa realmente mudar nosso mindset e a gente está nessa virada, neste momento de falar um basta, de dizer um basta. Então que bom que a gente está dizendo esse basta e não adianta mais. Assim, acho que quem quer sobreviver neste mundo, seja as marcas ou sejam as pessoas, precisa ressignificar muita coisa, precisa rever padrões de comportamento. Então, eu convido todo mundo, ao invés dessa postura reativa, que possa ter uma postura de uma escuta ativa, de uma escuta afetiva e de uma abertura. Porque quando a gente não é confortável se descobrir racista, não é confortável se descobrir machista, não é confortável se descobrir tendo nenhum tipo de preconceito. Mas a partir do momento que a gente reconhece que a gente teve essa visão preconceituosa, essa visão equivocada, só a partir daí é que a gente revê comportamentos e posturas. Então a gente precisa realmente entender, olha, até aqui eu pensava dessa forma e não vou mais pensar e não vou mais agir dessa forma. Então que todos nós estejamos abertos aí para
ouvir as narrativas das outras pessoas e ouvir o que dói no outro, para que a gente possa não fazer ainda doer mais ainda do que já dói. É isso que eu queria dizer, e dizer um lindo 2022 para todos nós, em pleno março. Obrigada, Tânia. Nossa, muito obrigada mesmo pelas suas contribuições. E também me despeço de você na expectativa de um até breve, né? Que a gente se reencontre em várias situações aí, para que a gente continue contribuindo. E agora, Dani Barcelos, por favor, suas considerações finais. Bom, primeiramente, eu queria agradecer muito vocês terem aceitado o convite da Taylor para vir falar sobre esse assunto tão importante e falar que eu estou assim, em êxtase. Assim. Vocês são mulheres sensacionais, eu aprendi muito com vocês hoje, tenho aprendido cada dia, o aprendizado é uma coisa que todo mundo precisa ter, né? A gente tem que aprender todo dia, a gente tem que aprender coisa nova todo dia. E graças a Deus, depois que eu fiz minha transição de carreira, de sair a maioria de vocês é da área de comunicação, eu sou da área de marketing, mais a área de produto, de pricing, né? Depois de sair dessa área e ir para uma área de considerando pessoas, que eu sempre considerei a vida inteira, em todas as áreas, pessoas são... não existe uma área sem pessoas, né? Não existe nenhuma área de tecnologia sem pessoas, as pessoas são o centro de tudo. E a gente está trabalhando com pessoas. Uma coisa que vocês falaram muito importante, eu acho que a Tânia falou agora, esse processo de autoconhecimento, de saber que a gente tem preconceito, de saber que a gente é dolorido. E é tão dolorido para a gente quanto é para a empresa também. Não é um processo fácil a empresa assumir que ela é preconceituosa, assumir que a maioria dos funcionários é homem branco de 35 anos. É doloroso, é um processo, a mudança geralmente é dolorosa, né? Mas o recado não vamos deixar a dor impedir a evolução, não vamos deixar a dor impedir da gente fazer o que é o melhor para o planeta, para as pessoas, para a sociedade, né? Para termos uma maior consciência, sermos pessoas mais conscientes. Tem um professor da Ânima, que é o Rafão, né, que eu sigo aí nas redes, eu até passei para a Paty, uma coisa que eu gosto muito na Ânima, que as pessoas lá, os líderes, eles têm esse foco na consciência, na evolução do ser humano, né? Então, que todas as empresas tenham essa abertura de evolução de consciência, sabe? De olhar para a pessoa, de se preocupar com a saúde mental das pessoas, que a gente seja mais humano, né? Esse é o meu recado, que a gente seja mais humano, que a gente veja a diversidade como uma necessidade de sermos todos iguais. Então, esse é o meu recado final, e que 2022 seja o ano realmente que a gente vai ver mais essa mudança. É isso aí. Maravilha, gente. Diga, Tânia. Só uma observação, que delícia ouvir meu sotaque, gente. Não é? Que delícia! Coisa boa, é verdade. Todas mineiras. Sim, exatamente. Bom, pessoal, agora eu realmente me despeço de todos, fazendo um convite para quem nos assistiu, né? Que se ele realmente achou que é relevante isso, pega esse link, manda para os amigos, manda para os colegas de trabalho, manda para a família. É importante que a informação circule, e também convidando a vocês a seguirem a todas essas mulheres maravilhosas aqui, produtoras de conteúdo, tanto na descrição do YouTube, quanto na descrição nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, vai estar a arroba de cada uma dessas mulheres aqui. Então, né, para quem quer estar sempre aprendendo, refletindo, vem acompanhar aqui também nas redes sociais. No mais, né, a gente ainda está em março, né, comecinho do primeiro trimestre, então eu acho que ainda está em tempo mesmo de desejar que esse ano seja um ano de saúde, seja um ano de crescimento e seja um ano de diversidade e interseccionalidade. Um beijo para todo mundo e muito obrigada, gente. Prazer.